Bom, pessoal, então vamos corrigir, né? A semana 3, vou corrigir o 3, 4 e 5. Então, observe com bastante atenção o probleminha 3. Lucas ama colecionar fotos. Ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos, ou de 12, ou de 15, ou de 24, sobravam sempre 7 fotos. Essa quantia que ele tinha. Se a quantidade de suas fotos é um número compreendido em 240 e 360, essa quantidade é igual a... Então, quando se percebe que ao pegar esse número e tentar dividir por 12, por 15, por 24, sempre sobra 7, então ele não é divisor, ele não é divisível por nenhum desses números, né? Uma divisão exata. Então, vamos pensar agora nos números que são múltiplos de 12, de 15 e de 24 e que consegue ser maior que 240 e menor que 360. Então, para mim saber qual é o número em que ele é maior que 240 e menor que 360, que ao dividir por qualquer um desses três, 12, 15 e 24, sobra 7, então nós vamos procurar os que dividem exatamente, que são os múltiplos. Então nós vamos pensar, ó, vou pegar o 12, o 15 e o 24, vou fazer aquela decomposição que eu falei com vocês, vou dividir por números primos. Aí eu comecei dividindo 12 por 2, deu 6, o 15 não dividiu, 24 dividiu, deu 12. Aí o 2 continua sendo usado. Ele divide o 12, dá 6, divide o 15, não divide, continua 15. Ele divide o 6, dá 3. Aí continua com o 2. Ele divide o 6, dá 3, não consegue dividir o 15, não consegue dividir o 3. Aí agora o 2 não serve, eu pego o 3. 3 divide o 3, vai dar 1. 3 divide o 15, vai dar 5. 3 divide o 3, vai dar 1. Aí eu uso agora o 5, divide o 5, dá 1. Quando o quociente é 1 em todos, né, os números, com esse quociente 1, eu multiplico aqui os números primos. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, 24... Não, peraí, gente. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, deu 120. Então, eu percebi que esse número 120, ele é múltiplo de 12, de 15 e de 24. É o primeiro múltiplo comum deles. Diferente do zero, que é o zero também, né? Nós vimos que se eu continuar contando de 120 em 120, eu vou achar outros múltiplos comuns também. Então, eu vou pegar o 120, vou dobrar, achar 240. Vou aumentar 120, vou achar 360. Qualquer um desses números aqui vai ser divisível por 12, por 15 e por 24, exatamente sem sobrar resto. Mas o número que o problema quer é maior que 240 e menor que 360. Então, ele tem que ficar entre esses dois, ele vai ficar no intervalo, maior que um, menor que o outro. Mas, quando você divide, sobra 7. Se eu pegar o 240, dá resto 0. Mas tem que ser maior. Se eu pegar o 360 e dividir, dá resto 0. Mas tem que ser menor. Então, o número que vai ficar dividindo e sobrando o resto 7, é eu pegar o 240 e aumentar 7. Aí, nós vamos ter 247. Você pode fazer o teste. Pegar o 247, dividir por 12, vai sobrar 7. Dividir por 15, vai sobrar 7. Dividir por 24, também vai sobrar 7. Por que que eu sei? Porque o 240 é um divisor comum. Ele é um múltiplo comum de 12, 15 e 240. Então, ele vai ser divisível por qualquer um deles. E divisão exata. Se eu quero que o resto seja 7, é só acrescentar 7 a ele. Aí o 247 é maior que 240 e menor que 360. Tá certo? Então, a resposta certa, no caso, seria a letra D, viu, gente? Seria a letra D. Bom,
Agora vamos para a questão 4. A questão 4, numa loja de material elétrico, existem 3 rolos de fios, cujos comprimentos são 180 metros, 240 metros, 330 metros. Deseja-se recortar todo o fio em pedaços iguais, todos os 3 rolos de fio, com o maior comprimento possível, sem deixar sobras. O menor número de pedaços obtidos é... Gente, então se eu quero procurar uma forma de dividir esse rolo e esse rolo, sem deixar sobrar, sem ficar pedaços no final, todos os pedaços iguais, tanto aqui, aqui e aqui. Então, eu vou procurar um número que seja divisor comum dos 3, que aí divide em partes iguais e não sobra resto. Mas se eu quero o menor número possível de pedaços, então tem que pensar o maior número que divide os 3. Então nós vamos fazer a decomposição dos 3 e lembre daquele processo, para achar o maior número, maior divisor comum, a gente pode utilizar também a decomposição, só que a gente multiplica somente os primos comuns. Então, vou dividir por 2, dá 90, divido por 2, 120, dividir por 2, 165. Então, como o 2 dividiu os 3, a gente marca esse 2. Ele vai entrar na nossa multiplicação. 90 divide por 2 dá 45, 120 divide por 2 dá 60, mas 165 não divide, então não vou considerar esse 2. Continuando com 2, ele não divide aqui, divide os 60, dá 30, não divide aqui. Então, não considero. De novo, por 2, porque ele divide o 30, mas não divide aqui nem aqui. Não consideramos. Agora, eu vou passar para o 2, não dá mais o 3. 3 divide aqui, dá 55, divide aqui, dá 5, divide aqui, dá 15. Como ele dividiu os 3, nós vamos pegar o primo 3 para considerar no cálculo do maior divisor comum. Dividindo aqui por 3 dá 5, aqui não divide, aqui não divide. Então, 3 nós não podemos pegar, tem que dividir todos. O 5 divide aqui, deu 11, dividiu aqui, deu 1, dividiu aqui, deu 1. Então, vamos considerar o 5 também. Agora, quem dividiu 11 é só o 11, porque ele é número primo, né, gente? Então, nós vamos agora observar os números que nós marcamos e multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 30. Então, quem vai ser o maior divisor comum? O 30. É o maior número que divide aqui, 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 sem sobrar resto. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar todos os rolos de fios, todos, e descobrimos que dá quantos metros? 750. Ao pegar 750 e dividir todos em pedaços de 30 metros, quantos pedaços nós vamos encontrar? 25 pedaços. Então, se nós encontramos 25 pedaços, a pergunta é: o menor número de pedaços obtidos quando partimos os 3 rolos no maior tamanho possível, que é o 30 metros. Vai dar 25 pedaços, a letra correta é a letra B. Bom, agora nós vamos corrigir a questão 5. A questão 5, ela está falando de uma abelha, né? Vou até separar aqui a questão 5. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e um outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo número e o maior possível de abelhas, então você redistribuiria
suas abelhas em quantos grupos de quantas abelhas. Gente, se você quer, né, quantidades iguais e você quer também o maior número possível de abelhas em cada grupo, então você vai ter que procurar o maior divisor comum. É o mesmo que nós fizemos aqui. O maior que divide os dois. Aí nós vamos ter grupos, menor número de grupos possível, com o maior número de abelhas possível. E todos iguais. Então, o maior que divide aqui é aqui. Maior divisor comum. Então, eu começo pelo 2, porque é par, dividiu aqui, dividiu aqui. Então, eu vou marcar ele, ó. Depois, 140, 180, divide por 2, dividiu por 2, deu 90, dividiu por 2, deu 72. Então, nós vamos marcar ele. Dividiu 90 por 2, 72 por 2. Então, nós vamos considerar esse número, porque ele é divisor de todos eles. Agora, o 2 divide o 36, mas não divide o 45, então não marco ele. Esse 2 divide o 18, dá 9, mas não divide o 45, então não marco ele. Agora, o 3 dividiu o 45, dividiu o 9, então nós vamos marcar ele. O 15 divide por 3 e o 3 divide por 3. Então, dividiu por 3 deu 1, dividiu por 3 deu 5. Então, vamos marcar. Agora, o 5 só dividiu aqui, deu o resto 1. Agora, você vai observar nos divisores aqueles que são comuns. Dividiu os dois. Esse 2, esse e esse. São 3 números 2. E um 3 e um outro 3. 2, 3, né? Aí você multiplica esses números, o resultado será o maior divisor desse, maior divisor comum. Então, ao multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24, 3 vezes 72. Então, o maior número que divide os dois é o 72. Mas qual o menor número de grupos possível? Observando as nossas alternativas, a gente já marcaria a letra B, né? Mas se não tivesse alternativa, você iria somar o total de abelhas, né? Que daria 648. E você iria dividir por 72. Então, você tem 648, ia dividir por 72. Você iria ver que vai dar 9 grupos, porque 9 vezes 72 é 648. Então, nós íamos ter 9 grupos com 72 abelhas em cada. Então, a resposta correta é a letra B. Agora, nós vamos fazer a correção das atividades, então, dessa semana 3, e vamos fazer algumas atividades complementares do livro didático Telares, viu, gente? Aí vocês vão lá no livro didático de vocês e vão fazer as atividades que eu vou marcar aí para vocês, tá bom? Envolvendo maior múltiplo comum e menor múltiplo comum, né? Múltiplo é o menor, menor múltiplo comum e maior divisor comum, tá, gente?